Capítulo de número 12, versículo de número 10. A segunda carta de Paulo aos Coríntios está escrito assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Tornai-vos aos seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Por gentileza. Queridos, eu sei que vou falar o que a maioria, ou talvez todos, nessa noite, já conhece, mas quero, de uma maneira mais ampla, aprofundar-me com vocês na noite de hoje, nesse assunto, nessa temática, para se entendermos uma vez mais esta palavra e nos alimentarmos por meio dela. E antes de prosseguir, eu quero dizer a vocês que a palavra, ela alimenta o nosso espírito. Não é em vão que Jesus ele disse no capítulo de número 4, conforme registra o livro de São Mateus, que nem só de pão vive o homem. Porque o pão, ele alimenta o nosso físico. O pão, ele alimenta a matéria. Quando Jesus disse que nem só de pão vive o homem, fica claro uma coisa: que o homem não é formado, não é composto apenas por matéria. O homem é formado por um lado material e por um lado espiritual. Ele é composto por uma matéria e também composto por um espírito. Mas Jesus continua: mas em toda palavra que sai da boca de Deus. O que isso significa? Que a palavra de Deus, ela também é alimento para a vida do homem. Aleluia. O pão é indispensável, mas a palavra de Deus também é indispensável. O pão sacia a sede ou a fome do físico do homem, mas a palavra de Deus, ela supre a alma e o espírito do homem. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreus diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, é como o orvalho que desce do céu e para lá não volta vazia. A palavra de Deus, ela é poderosa para derrubar fortalezas. O texto que lemos é um texto registrado pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Todavia quero voltar um pouco na história com vocês para falar acerca do apóstolo Paulo. É feita a menção de Paulo, ainda como Saulo, pela primeira vez na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Após a morte de Estevão, que é registrada no capítulo 7 de Atos, o capítulo 8, versículo 1 diz que Paulo consentiu na morte dele, ou seja, Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja. Paulo não gostava de cristão. A missão, ou uma das missões ao qual ele mais se empenhava, era perseguir as pessoas que professavam fé em Jesus Cristo. O capítulo 8, versículo 3, diz que, melhor, do capítulo 8 ao versículo 3, diz que Paulo, ele perseguia as pessoas de uma tal maneira que ele entrava nas casas e devastava, trazendo homens e mulheres, arrastando-os pelas ruas da cidade e levando-os até a prisão. Então Paulo era um ferrenho defensor da sua crença na lei de Moisés. Olhava para a igreja como uma afronta, olhava para a igreja como algo que fugia da sua condição e da sua capacidade de poder aceitar ou até mesmo respeitar. Paulo era um homem temido naqueles dias, os dias em que a igreja iniciou seus trabalhos de evangelização
assolou a igreja, que perseguiu a igreja, que maltratou as pessoas. O capítulo de número 9 inicia dizendo que ele toma carta com o sumo sacerdote para ir até a cidade de Damasco, e se ali encontrasse algum cristão, prendê-lo e trazê-lo para Jerusalém. A Bíblia diz que essa carta é dada a Paulo e que no caminho a Damasco, quando ele iria ou estava indo para Damasco, a Bíblia diz que no meio do caminho uma luz resplandeceu e que Paulo caiu ao chão e que uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te e entra na cidade, porque alguém te dirá o que você deve fazer. Eu quero de antemão chamar a atenção de vocês. Paulo, ou Saulo, conforme a descrição anterior à sua conversão, era uma pessoa que não gostava de cristão, ele tinha raiva de cristão, ele não suportava crente, e além de não suportar, ele não respeitava cristão, ele não tinha piedade com aquelas pessoas que professavam fé na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um homem tão furioso que prendia os cristãos, era um homem tão furioso que se alegrava quando um cristão era morto pelo sistema religioso daquele tempo. Então observe o perfil, observe as características daquele homem, no contexto humano, na visão humana ilimitada. Paulo jamais seria selecionado para a obra do ministério e do reino de Deus. Na ótica humana, Paulo jamais seria escolhido para tal missão. Todavia, a Bíblia nos mostra, diante dessa história, que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele estabelece um limite de resistência. A pessoa, ela resiste hoje, ela resiste amanhã, e talvez depois da manhã ela continua resistindo, e talvez na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, mas chega o dia em que o encontro verdadeiro, em que o encontro genuíno com aquele que a escolheu mesmo antes que ela existisse, aquele que a escolheu mesmo antes que ela recebesse o seu nome por parte dos seus pais, quando ele tem ou ela tem um encontro verdadeiro com o seu Criador, ele não resiste. Quando ele tem um encontro verdadeiro com o seu Criador, as suas fortalezas, elas são destruídas, e existem várias maneiras pela qual esses encontros com o Criador acontecem. A vida de Paulo é um exemplo de que Jesus se encontrou com ele de uma forma sobrenatural. Paulo era um homem imparável, Paulo era um homem temido. Dentro do contexto do farisaísmo, Paulo era um homem respeitado, foi um homem que estudou aos pés, talvez do maior professor da sua época, um homem por nome Gamaliel. Segundo a história, para se formar na escola do farisaísmo, era necessário 10 anos de empenho, era necessário 10 anos de estudo, e Paulo passou por esse ciclo. No meio dos seus colegas de classe, Paulo ele era um aluno exemplar. No meio da sua turma, Paulo ele era um modelo a ser seguido. Quanto à igreja, Paulo era temido. Quanto à igreja, Paulo ele era um ferrenho perseguidor. Mas observe que a nossa temática nos leva à compreensão no momento e na parte da história em que estamos, que o homem ele pode ser e alcançar na vida o que alcançar, ele pode ser até o tempo determinado por Deus para que ele seja. Um dia Paulo, nessa ânsia de querer calar a voz daquele povo, de querer calar a voz daquela comunidade através da perseguição, através dos insultos, através das ameaças, através do seu consentimento, da sua alegria quando alguém morria, através do sofrimento que ele impunha sobre a vida daquelas pessoas. Todavia chegou um momento que Paulo já era formado, como eu disse, passou 10 anos estudando. Paulo já era um homem douto, Paulo já era um homem culto, Paulo já era um homem respeitado, Paulo já tinha reconhecimento dentro da sua comunidade, da sociedade em que ele estava inserido. Paulo tinha objetivo, Paulo tinha propósito, e talvez a sua prioridade, como eu disse outrora e volto a repetir, era perseguir a igreja, era perseguir o povo de Deus, era confrontar e afrontar
aquele povo, mas mal sabia Paulo que existe um Criador, que antes de todas as coisas ele já era, conforme ele disse a Moisés, quando ele se encontra com ele no monte, diz: vai até Faraó e diga que libere o meu povo para adorar no deserto. E Moisés pergunta: mas quando eu me apresentar e ele me perguntar quem me enviou, que eu respondo? Deus disse: quando ele te perguntar quem te enviou, diga que o eu sou te enviou. No livro do profeta Isaías, ele diz: eu sou o que sou. Então mal sabia Paulo que o Deus soberano, mal sabia Paulo que o Deus que criou o céu e que criou a terra, havia o designado para um propósito, desde antes do seu nascimento, desde antes do seu surgimento. E por um tempo ele viveu fora do propósito de Deus, Ju. Por um tempo ele viveu de uma maneira desordenada no tocante ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Todavia chegou o dia, chegou a hora, todavia chegou o momento. Você sabe por quê? Porque existe um tempo para todas as coisas. Você sabe por quê? Porque existe um momento para todas as coisas. Você sabe por quê? Porque Deus já estabeleceu desde antes da fundação do mundo um tempo para que cada coisa e cada propósito acontecesse na vida de cada pessoa. Talvez Paulo não sabia disso, e eu quero com você falar nessa noite, trazendo uma lição prática para os nossos dias e para a nossa vida. Talvez você não saiba disso, talvez você ainda não se entendeu acerca disso, talvez você ainda não parou para pensar acerca disso, mas existe um propósito estabelecido desde antes da sua criação, desde antes da sua formação no ventre da sua mãe. E talvez você possa me perguntar, me questionar, ou até mesmo se questionar: mas eu ainda vivo, ou ainda estou passando por um ciclo, por um processo, por uma fase totalmente incoerente com a vontade de Deus, conforme a sua palavra ensina. Mas eu digo algo a você nessa noite: o tempo de Deus ele pode demorar, mas ele chega. O tempo de Deus ele não tarda, conforme muitos dizem que Deus tarda, mas não falha. Mas isso é uma inverdade. Deus ele nunca tarda. Paulo estava no auge, talvez, da sua vida religiosa, ali no farisaísmo. Talvez Paulo estivesse vivendo um momento de glamour na sua vida. Deus permitiu que Paulo passasse por tudo isso, se formasse em uma escola de renome, tivesse um professor reconhecido, crescesse como homem, como cidadão, e naquele momento como líder de um grupo religioso. Mas quando o tempo chegou, Deus não olhou se Paulo era formado, Deus não olhou se Paulo pertencia a um grupo reconhecido, se Paulo tinha renome. A Bíblia diz que Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, quando ele estava pretendendo ir até aquela cidade para perseguir os cristãos. E Jesus disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Meu irmão, tem gente que para parar é só Deus, tem gente que para domar é só Deus, porque a gente olha e diz assim: não tem jeito, não tem condição, que coisa triste, que coisa ferrenha, que coisa absurda. Mas quando Deus junta em um propósito, o homem e a mulher ele pode ser duro do jeito que for, Deus sempre vai procurar uma maneira de quebrar as suas fortalezas. Deus sempre vai procurar uma maneira de romper com as suas resistências. Muita gente foi alcançada pelo Evangelho. Hoje a gente vê testemunho de pessoas e homens de Deus, mulheres de Deus, que no passado foram traficantes, que no passado foram assassinos, pessoas tristes diante da sociedade, pessoas que não tinham talvez um valor moral dentro da sociedade, mas era temido, mas era respeitado pelo poderio com que impunha, pela maneira com que vivia. Mas todavia hoje conta, eu já disse isso aqui para vocês outras vezes, hoje conta o testemunho de como Deus encontrou consigo. Talvez foi através de uma sala de UTI, talvez foi através de uma prisão, atrás de uma cela, ouvindo alguém falar acerca de Deus, ou ouvindo o próprio Deus diretamente falar com ele, dizendo: ei, eu tenho algo contigo, ei, eu tenho algo na tua vida, ei, o propósito inicia a partir daqui, o projeto inicia a partir daqui. Até hoje você viveu dessa maneira, mas daqui para frente
existe algo novo para ser vivenciado. Até hoje você teve ou esteve em submisso às minhas orientações, mas daqui por diante eu te chamo de maneira pessoal, de maneira particular, e te digo que um novo projeto acontecerá na sua vida. Aqueles que antes eram assassinos, hoje pega a palavra para levar a vida e a vida eterna. Aquela que antes, ou aqueles que antes viviam uma vida devassa, hoje prega a santidade, porque teve um encontro com Cristo. Aqueles que antes perseguia, e talvez como Paulo, não gostava de crente, não gostava de igreja, insultava, blasfemava, criticava, mas o dia chegou, a hora chegou, e a voz de Deus ecoou dentro da sua alma, dentro do seu coração, rompeu as suas resistências, mudou a sua concepção, porque a voz de Deus, quando ela chama o homem para o tempo e para o propósito de Deus, ela é irresistível. Aleluia, glória a Deus, glorificado o teu nome, Jesus. Aleluia. A voz de Deus, quando chama o homem para o propósito, no tempo, ela é irresistível. Viu? O homem pode viver o ápice da sua vida das mais diferentes maneiras, mas a voz de Deus, uma vez ecoada dentro do homem, o encontro de Deus genuíno com o homem, pode ser no leito da morte, pode ser numa cela escura e solitária. Sabe por quê? Porque Deus não está limitado à parede, Deus não está limitado à porta, Deus não está limitado ao ambiente, Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado às circunstâncias, Deus não está limitado ao querer do homem, Deus não está limitado às impossibilidades ou às improbabilidades. Deus, ele tem um tempo certo estabelecido para todas as coisas. A Bíblia diz que agora Paulo, ele vai para a cidade, e ao mesmo tempo que ele vai para a cidade, Deus, em uma visão, a Ananias diz: Ananias, vai até o encontro de Paulo. Deu um endereço para Ananias. Ananias diz: mas Senhor, esse homem tem assolado a tua igreja, tem perseguido a tua igreja, esse homem tem devastado a vida dos cristãos, dos teus filhos. E a resposta de Deus foi: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É a mesma coisa que Deus está dizendo a Ananias. Ele devastou até hoje, de hoje para frente a vida dele muda. Ele perseguiu até hoje, de hoje para frente a história dele é outra. Ele foi até hoje, mas eu já tive um encontro no íntimo dele, eu já me encontrei com ele, eu já conversei com ele, e ele já se convenceu do meu propósito para a vida dele. É como Deus dizendo a Ananias: Ananias, pode ir, porque Saulo já não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Ananias, pode ir, porque o homem valente agora ele já está domado, ele ficou manso. Ananias, pode ir, porque agora o homem bravo, o homem que impunha respeito, abaixou a cabeça e se tornou humilde. Ananias, pode ir, porque o homem que era temido teve um encontro comigo, caiu e se humilhou, me chamando de Senhor, e eu respondi a ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu penso, irmão, conjecturando permita-me, assim como vocês conjecturaram essa noite, imagina Ananias indo até ao encontro daquele homem que até aquele dado momento era um ferrenho perseguidor da igreja, era um ferrenho opositor da igreja. A Bíblia diz que Ananias chega no local onde Paulo está e diz: Paulo, o irmão Paulo, o Senhor me enviou até aqui para que os seus olhos sejam abertos e você receba o Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele momento, João, as escamas que estavam no olho de Paulo, a Bíblia usa isso como uma metáfora ou como uma figura de linguagem, porque quando Paulo teve um encontro com Jesus, a glória que ele viu foi tão forte que ele ficou cego, ele caiu no chão na hora. E a Bíblia diz que quando Ananias chega, cai como as escamas do olho de Paulo, e ele começa agora a enxergar novamente. A Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. No capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, diz que na igreja que
estava em Antioquia, existiam profetas e mestres, e enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo ecoou dizendo: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho designado. Observe que o processo na vida inicia, o processo na vida de Paulo inicia lá no capítulo de número 9, passa o capítulo 9, Paulo passa a conviver agora com a igreja que ele perseguia, Paulo passa a vivenciar agora com aquelas pessoas que ele outrora odiava. Você sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, é impossível a nossa vida não ser transformada, é impossível a nossa visão continuar a mesma, é impossível o nosso coração continuar resistindo, é impossível o nosso coração continuar endurecido. Você sabe por quê? Naquele momento Paulo está revelando algo que ensina para mim e para você o seguinte: Paulo teve que abrir mão do orgulho, Paulo teve que abrir, porque ele era um cara orgulhoso, ele era um cara soberbo, ele era um cara prepotente pelo poder que tinha, pela autoridade que tinha. Mas quando Paulo agora se ajunta de maneira humilde aquelas pessoas que ele outrora perseguia, Paulo revela algo para mim e para você e nos deixa uma lição. Quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, a gente passa a ser uma pessoa humilde, a arrogância já não faz mais parte da nossa vida, a presunção, a prepotência, a soberba já não faz mais parte da nossa vida, porque o nosso ser, ele é impactado, a nossa vida, ela é abalada de uma maneira sobrenatural, e o nosso coração passa a se alinhar com o coração de Deus. Eu já disse isso aqui outras vezes para vocês, o nosso coração passa a se alinhar com o coração de Deus, a nossa visão passa a se alinhar com a visão de Deus para a nossa vida, e a gente entende, a gente compreende, a gente consegue discernir que agora aquele processo ao qual nós estamos submetidos tem de fato agradado a Deus, aquele processo que agora estamos vivenciando tem de fato agradado a Deus. Então até aqui a gente encontra um Paulo perseguidor, um Paulo opositor, a gente encontra aqui um Paulo inimigo da igreja, encontrando-se com Jesus, porque o tempo havia chegado, e agora depois do encontro ele já não é mais aquela pessoa, aquela vida de oposição que ele vivia agora é transformada, ele passa a conviver com as pessoas que ele outrora odiava, que ele não gostava. E no capítulo 13, como eu disse, para a gente andar, a Bíblia diz que existiam profetas na igreja de Antioquia e mestres, e a gente está precisando é disso hoje, através daqueles homens de Deus que estavam na igreja de Antioquia. O Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé. Aleluia. Quem escolheu Paulo não foi a igreja de Antioquia, quem escolheu Paulo foi o próprio Deus, e o Espírito Santo no momento exato o designou para o trabalho. Só que a Bíblia dá essa ênfase: havia na igreja profetas e mestres, homens que tinham e que viviam a intimidade com Deus, homens que não viviam o evangelho apenas a teoria. Você sabe qual é o nosso problema? Eu vou falar algumas verdades aqui que pode te incomodar agora, nessa noite, e pode te levar para casa incomodado, mas eu não vou deixar de falar. Você sabe qual é um dos nossos problemas da atualidade? É que a gente olha para a Bíblia apenas como uma história, como um jornal, como um conto passado. A gente observa as histórias e o contexto que a Bíblia nos apresenta da igreja primitiva, e a gente observa isso. Ah, foi uma história que Deus fez. Peça a Deus para tirar essa incredulidade do teu coração, porque a igreja primitiva passou, mas Deus, ele não passa e não passará. O tempo mudou, mas Deus não muda. As circunstâncias são outras, mas Deus continua sendo Deus. Nós somos uma semente que germinou e cresceu, semente essa plantada pela igreja passada, a igreja que acreditava, meu irmão, na manifestação do Espírito Santo. Talvez na visão daquelas pessoas que profetizavam era inconveniente selecionar
um homem como Paulo para aquela obra, mas eles não estavam ali para se basear na visão humana, eles estavam ali para se submeter à vontade de Deus. Mas como que a gente vai entender a vontade de Deus se a gente não vive uma vida de comunhão com Ele? A comunhão está passando longe de nós, gente. A intimidade está passando longe de nós. Às vezes as coisas estão acontecendo, nos indicando, nos mostrando, nos orientando, mas a gente está insensível para poder entender isso. Existem coisas que ainda vão mudar, sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle das situações. Aleluia. Deus, Ele nunca perdeu o controle e a direção da história da humanidade. Existem coisas que estão no seu curso, e aqui eu trago um outro ponto para podermos equilibrar a nossa concepção de fé. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iriam esfriar. Esfriar significa abandonar aquilo que é quente. Isso é uma metáfora. A vida que é considerada uma vida de fervor é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz que muitos vão se esfriar ou até mesmo abandonar a fé, sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso significa? Muitos vão perder essa intimidade, muitos vão perder essa comunhão, muitos vão abandonar essa vida de amizade com Deus. E quando a igreja entra dentro desse ou dessa condição, quando a igreja passa a vivenciar esse ciclo, nada mais faz sentido. Sabe por quê? Porque a igreja só faz sentido, gente. Olha para mim, a igreja só faz sentido se o Espírito Santo estiver atuando dentro dela, no meio dela. Aleluia. Pode vir o melhor pregador com a melhor mensagem aqui, se o seu coração estiver insensível, não vai acontecer nada. Verdade. A culpa não é do pregador. Pode vir o melhor cantor aqui, alguém com uma voz finadíssima, com a melhor banda, com a melhor sonorização, se o seu coração estiver endurecido, é Deus dizendo assim: ele aqui não tem como fazer nada. Porque Deus faz. A Bíblia diz que Jesus não realizou muitos milagres na cidade de Nazaré. Você sabe por quê? Por causa da dureza do coração daquelas pessoas. Jesus, ele é poderoso. Deus, ele é o mesmo. O Espírito ainda fala, o Espírito ainda age, trabalha no meio da igreja, se move no meio da igreja, trabalha através da igreja. Então por que não acontece? Porque a igreja deixou de acreditar nessas coisas. Hoje, irmão, a gente entra no culto mudo e sai calado, ou entra calado e sai mudo. Hoje a gente entra frio e sai gelado. Não é porque o culto está ruim, é porque o nosso coração já entrou nesse ciclo de esfriamento. O nosso coração já entrou nesse ciclo de abandono de comunhão, de abandono de intimidade. É como o Espírito Santo dizendo: enquanto isso permanecer, as coisas continuarão da mesma maneira que estão. Mas o dia que vocês se predisporem a mudar, o dia que vocês se posicionarem diferente, é como Deus dizendo: o dia que você sair de casa, Jesarias, o dia que você sair de casa, igreja, dizendo: hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou glorificar a Deus, hoje eu vou exaltar a Deus, eu não vou sair daqui para perder o meu tempo, eu vou porque eu tenho um compromisso com Deus, eu vou para poder me alegrar na presença de Deus, eu vou para poder sentir aquele mesmo sentimento que outrora eu sentia, eu vou para poder vivenciar aquela mesma experiência que eu vivenciava no início. As coisas começarão a ser diferentes, gente. Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus, o Espírito Santo não mudou, ele continua sendo o mesmo. Só que existe um problema. Eu quero lembrar você que no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, quando João está recebendo a revelação para enviar as 7 igrejas da Ásia, a 7ª igreja se chama Laodiceia, e a Bíblia diz que o próprio Senhor revela a João para que escrevesse o seguinte: tenho contra ti que você não é nem quente e nem frio, mas você é morno, e vomitar-te-ei da minha boca. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Como não é crente nem frio, não assumiu uma postura, não tem uma postura definida, não tem um padrão definido, tem uma
a vida de qualquer maneira, achando que Deus vai fazer, achando que Deus vai realizar, meu irmão. A igreja passada que via paralítico andar, era uma igreja que andava em temor e em obediência à palavra de Deus, acreditava na manifestação do Espírito Santo. A igreja passada que ressuscitava morto, era uma igreja que vivia uma intimidade com Deus. Você sabe por quê? Porque o morto não vai ressuscitar com uma vida relaxada, o morto não vai ressuscitar com uma vida descompromissada, o coração não vai voltar a arder com uma vida, meu irmão, de responsabilidade. Quer voltar a viver o ápice daquela vida com Deus? Torne o que ele disse à igreja de Éfeso no capítulo 2 de Apocalipse: você abandonou o primeiro amor, volta lá onde você caiu e arrependa-te. A palavra de Deus para a igreja de Éfeso não foi arrependa-te. Meu irmão, precisa existir arrependimento. Eu tenho pregado insistentemente a vocês a doutrina cristã, eu tenho apresentado a vida, a informação, a maneira, a conduta, como se deve viver em Cristo. Mas eu digo algo nessa noite: isso é apenas uma teoria. A prática acontece quando a gente acredita, a prática acontece quando a gente se move, quando parte de dentro de nós a aceitação e a credibilidade para com o nosso Deus. Você sabe por quê? Senão vai chegar um tempo e a gente vai estar aqui, ó. Deus. Não é porque o culto está ruim, não é porque a mensagem, é porque o seu coração está duro. Você vê a palavra sendo ministrada e a palavra entra no seu ouvido, ela não chega no seu coração. Deus. É porque você cumpriu apenas mais uma rotina naquele dia. Você não saiu dizendo: hoje eu vou para adorar a Deus, hoje eu não quero nem saber. Quando eu entrar daquela porta para dentro, o meu compromisso é com a adoração, o meu compromisso é em louvar, o meu compromisso é em glorificar. E talvez você me diz: mas você não sabe o que eu estou passando. E eu te digo: você também não sabe o que eu estou passando. E o que eu quero dizer com isso: todo mundo tem um dilema diferente, todo mundo tem um problema diferente, todo mundo tem uma luta, todo mundo tem um desafio do dia a dia, todo mundo enfrenta problema, mas a diferença está na maneira como as pessoas se posicionam diante do problema, a maneira com que as pessoas se colocam diante da situação. Meu irmão, a circunstância não pode limitar a nossa comunhão com Deus, a circunstância não pode limitar a nossa vida com Deus, a dificuldade não pode limitar a nossa vida com Deus. Eu já vou chegar no texto que a gente leu nessa noite. Os problemas da vida não podem afetar na nossa relação com o nosso Criador. A gente não pode ser movido pela circunstância, a gente tem que ser movido pela fé, a gente tem que ser movido pela confiança, a gente tem que ser movido pela sinceridade do coração. No capítulo de número 46 do livro de Salmos, o salmista registra um salmo dizendo: Deus, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Ele o ajudará pelo romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele continua dizendo: vinde e contemplai quão grandes obras tem feito o Senhor na terra. Ele tem feito cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. E ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei adorado na terra, serei adorado entre as nações. E finaliza dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. Oh Jesus. Existiam mestres, ou seja, pessoas que ensinavam na igreja, mas também existiam profetas. Aquela igreja tinha uma vida de constante, contínua, frequente intimidade com Deus. Porque vida é isso. Igreja, você vir e sair daquela porta com vontade de voltar, não é sair com vontade de ir embora.
saí do sistema. Você saiu do sistema. Você não pode deixar de ser um adorador. Você não pode ser alienado. Eu saí do sistema. Sair do sistema é deixar o erro e não deixar a verdade. E disse assim o Espírito de Deus: separa para mim Paulo e Barnabé. O homem que era perseguidor, agora é separado para o ministério. O ministério começa. O ministério de Paulo deslancha. Paulo começa a viajar de um lado para o outro, pregando a mensagem do Evangelho. Paulo havia se entregado inteiramente ao propósito de Deus. Paulo havia se lançado inteiramente. E Ju, para a gente se entregar inteiramente ao propósito de Deus, a gente precisa abrir mão de muita coisa que existe em nós. Às vezes existem pessoas que entendem que Deus tem um propósito, mas elas não se entregam ao propósito. Você sabe por quê? Porque quando a gente vê alguém pregar bem, como Paulo pregava, quando a gente vê enfermos e demônios serem expulsos, enfermos serem curados através da vida de alguém, a gente acha uma maravilha. Isso é apenas uma parte do propósito. Porque quando a gente entrega, a gente se submete não só à metade do propósito, mas a gente se submete ao propósito como um todo. Aleluia. A gente se submete ao propósito completamente, plenamente. E a Bíblia diz que Paulo, ele agora se lança. Aquele homem que perseguia, aquele homem que batia em crente, aquele homem que corria atrás de homens e mulheres para expô-los à vergonha pública, arrastando-os pelas praças. Aquele homem que era temido, agora recebeu de Deus um chamado. Aleluia. Agora foi impactado, porque teve um encontro com Cristo e ele agora se entrega. Deixa eu te perguntar. Eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui, mas qual tem sido o nível da sua entrega ao propósito de Deus? Tem coisa que para a gente viver dentro do propósito de Deus, a gente precisa ir contra, às vezes, as nossas próprias vontades. É como a gente dizendo: eu vou para a direita, mas o Espírito falando dentro de nós: não é aí, é para cá. É como a gente vê um futuro promissor lá na frente, mas Deus diz: ei, para aí, vai por aqui. Aí você olha, tem pedra, tem espinho, tem buraco, e a visão limitada do homem diz: mas isso não vai dar certo. Mas quando a gente se entrega inteiramente, a gente não está preocupado com a nossa voz interior. A gente está disponível a viver o processo, por mais doloroso que ele seja. E Paulo, ele se entrega. A Bíblia diz que nas suas viagens missionárias ele ganhou muita gente para Jesus, mas ele também apanhou um bocado. Porque é isso. Evangelho é isso. Vida com Deus é isso. Você é levado às glórias, mas antes de chegar nas glórias, você precisa atravessar os desafios. Você precisa passar pelos desafios. E a Bíblia diz que Paulo, pregando, se os irmãos lerem no livro de Atos dos Apóstolos, da sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, aonde Paulo passava, ele pregava a mensagem, mas nem todo mundo recebia a mensagem. Paulo, quando era fariseu, todo mundo abraçava ele. Paulo, quando era fariseu, todo mundo gostava dele. Mas agora que ele aceitou o propósito de Deus, ele não é aceito por todo mundo. Eu quero trazer uma verdade para você aqui, ó, para mim, gente, que eu estou pregando, por gentileza. Eu quero pedir aqui, sem necessidade de fazer exposição pessoal. Eu já vou encerrar daqui a pouco, a gente está no culto ainda, a gente está na hora do culto. Quando a gente está em uma vida que muitas das vezes está longe daquilo que Deus quer para nós, muitas das vezes a gente é cheio de pessoas à nossa volta, de pessoas que até aplaudem as nossas atitudes.
Pessoas que até dizem: rapaz, você é o cara, você é. Só que quando a gente se submete ao propósito de Deus, a gente perde muita gente. Nem todo mundo vai gostar da gente mais. Eu quero que você entenda isso. Não é em todo lugar que vão te aceitar mais. Não é em todo lugar que você vai ser mais bem recebido. Tem lugares que vão insultar você. Tem lugares que vão xingar você. Tem lugares que vão maltratar você. Tem lugares que vão humilhar você. Mas se existe uma entrega geral, total, do seu coração para esse propósito, nada disso mais vai parar a sua caminhada. A Bíblia diz que Paulo se entrega. Quando não aceita Paulo numa cidade, a Bíblia diz que Paulo vai escoltado, ou sai como fugitivo e vai para outra cidade. E o que é que Paulo faz na outra cidade? Continua vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe por quê? Porque a gente pode até mudar de lugar. O que não pode mudar é o nosso propósito. A gente pode até mudar de ambiente. O que não pode mudar é o propósito. A gente pode até sair de algum lugar porque a gente não foi aceito. Mas o que não pode deixar de acontecer é o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida. Muitas pessoas por causa do abandono, muitas pessoas por causa do desprezo, muitas pessoas por causa da rejeição, abandonaram o propósito de Deus, abriram mão daquele projeto pelo qual Deus o havia incumbido. Muitas pessoas por causa da pressão, muitas pessoas por causa da intimidação, perderam as forças de seguir em frente, perderam o ânimo de continuar vivendo aquilo ali. Mas você sabe qual é o bom? Eu li com vocês um versículo que está dentro de um contexto onde Paulo está descrevendo uma experiência que ele teve. Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céus e que ouviu palavras inefáveis. A expressão inefável é uma palavra indizível, ou seja, ela não pode ser dita, ela não pode ser falada. Aí ele diz que: como me gloriarei eu? Mas eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí ele diz: por causa da excelência dessa revelação, foi-me dado o espinho da carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aí ele diz: eu roguei a Deus 3 vezes que tirasse de mim aquilo. Aquele problema, e tem problema que Deus não tira. Eu vou dizer para você aqui nessa noite: tem problema que Deus não tira da gente, porque é exatamente o problema que equilibra a nossa vida em Deus. Tem problema que se Deus tirar, meu irmão, tu sai fora. Tem problema que se Deus tirar, o teu coração se desvia da vontade de Deus. Tem problema que se Deus tirar, você abandona a fé e deixa de se reconhecer como dependente de Deus. Aí Paulo ora 3 vezes para que Deus tire o problema dele, e Deus diz: a minha graça te basta. O que é a graça bastar, Paulo? A minha bondade, ela é suficiente para você. O problema vai continuar, mas a minha bondade, ela é suficiente para você. Aí o capítulo 10, Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Regozijar nas fraquezas é sentir alegria quando você está fraco. É você se alegrar quando você está fraco. Mas você só se alegra quando está fraco, quando você tem convicção do propósito de Deus, e que o propósito de Deus está acontecendo, está em andamento na sua vida. E às vezes é por isso que muita gente não entende a vida de outras pessoas, porque diante de tantas circunstâncias elas não param, porque diante de tantas circunstâncias elas não desistem, porque diante de tantos problemas elas seguem em frente, porque diante de tanta circunstância, tanto desafio, tanta
sabe, recua. É porque ela entendeu que no processo de Deus, a dor ela pode até chegar, mas o destino está na frente. E se o destino está na frente, nós não podemos recuar, nós não podemos voltar, nós não podemos desistir, porque a dor ela pode ser até momentânea, mas a recompensa que teremos quando chegar no final, ela será eterna, ela será para sempre. Ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, eu me alegro nas minhas fraquezas. Eu digo algo a vocês: não é fácil se alegrar nas fraquezas. Ele diz nos insultos: não é fácil você se alegrar quando você é insultado. Não é fácil você se alegrar quando você é xingado. Ele diz nas necessidades: não é fácil você se alegrar quando você está em necessidade. Talvez você pense como o povo de Israel, tá? O povo de Israel saiu do Egito, foi encaminhado para o deserto. E aí, depois de Deus abrir o mar, o povo passar, o povo começa a questionar Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, a gente está com fome, tu nos fez sair do Egito para poder morrer aqui, tu nos tirou do Egito onde tinha pepino, onde tinha cebola, onde tinha comida, mesmo comida de escravo, mas tinha para nos fazer morrer nesse deserto. Sabe por quê? Porque não é fácil você se alegrar nas necessidades. Só se alegra nas necessidades quem acredita que o processo ou o propósito de Deus está no seu curso. Ele diz nas necessidades. Geralmente quando a gente tem necessidade, a gente mais se entristece e reclama do que se alegra e agradece. Ele diz nas perseguições, quando a gente é perseguido, a gente mais reclama do que se alegra. Nas angústias, quando a gente se vê angustiado ou acometido pela angústia, existe algo interior dentro de nós, sabe, aceso, nos fazendo ter tranquilidade. Quando Paulo diz que se alegra na angústia, isso aqui não é uma contradição. Ele está dizendo: ainda que o meu homem exterior esteja entristecido, o meu espírito e a minha alma exultam no Senhor. O meu espírito e a minha alma se alegra, regozija no Senhor. Por que, Paulo? Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? A fraqueza, ela nos torna alvos do poder de Deus. A fraqueza nos torna alvos da graça de Deus. É na fraqueza que a gente reconhece a nossa dependência de Deus. Não queira você ser forte, queira você ser dependente de Deus. Não queira você ser super, queira ser dependente de Deus para todas as coisas na sua vida. Você sabe por quê? Porque as maiores quedas e os maiores fracassos que já aconteceram na história foram pelo excesso de confiança que as pessoas tiveram. Quando eu sou forte, eu tenho excesso de confiança em mim e abandono a minha dependência de Deus. Paulo disse: eu me alegro em tudo isso, porque agora eu reconheço que quando eu estou fraco, eu sou forte de verdade. A fraqueza que eu tenho é sinônimo da força de Deus em mim. Quando eu não consigo mais falar, ou quando eu não consigo mais me levantar, o Espírito de Deus me carrega de uma maneira sobrenatural. Quando eu não consigo mais dar um passo, Deus, Ele se aperfeiçoa, ou aperfeiçoa a sua força na minha vida, e me faz entender que chegar não é uma questão de força pessoal, chegar é uma questão de dependência. Gente, nós já não somos mais quem a gente era. Estamos conscientes do propósito de Deus para a nossa vida. A gente aprendeu nessa noite que ao longo da vida existe um limite aonde Deus chega e diz basta. E quando Deus diz basta, a gente é impactado, alcançado para o propósito. Para a gente ser ou viver esse propósito, a gente precisa se entregar inteiramente, ou seja, viver em submissão à vontade de Deus, de maneira que agora não venhamos viver, como disse Paulo, não venhamos viver mais nós, mas Cristo venha viver em nossa vida, para que possamos desfrutar da vida, mesmo com todos os problemas. No capítulo de número 8, a partir do versículo de número 35, da sua carta aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? E aqui eu encerro. A tribulação, a angústia, a fome, a espada, a perseguição. Aí ele diz: porque eu estou bem certo
que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem a altura, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que possamos nos alimentar da comunhão com Deus. Aleluia. Que possamos nos alimentar da intimidade com Deus. Que possamos deixar essa vida de acômodo. Que possamos deixar essa concepção de que agora a gente mudou, a gente saiu do sistema e que Deus já não é mais Deus, e que o Espírito já não faz mais as coisas extraordinárias que outrora fazia. Que possamos deixar, irmãos, a incredulidade de lado. Que possamos pedir a Deus que nos dê sensibilidade. Que possamos rogar a Deus que acenda novamente aquela chama que existia dentro de nós. Aleluia. Gente, que não venhamos ser mais uma igreja acomodada, que não possamos ser mais uma igreja, ó irmãos, insensível para com as diretrizes do Espírito Santo. Que não venhamos a partir de hoje, gente, ser mais uma igreja que entrou em um ciclo vicioso, meu irmão, de esfriamento. Estamos vivendo no banho-maria, como se Deus ele se agradasse, aprovasse esse tipo de postura. Que possamos, meus irmãos, nos arrepender da nossa vida de acômodo, da nossa vida muitas das vezes de negligência, porque às vezes Deus está constantemente nos convidando para vivermos de uma maneira mais santa, de uma maneira mais íntegra, de uma maneira mais justa. E nós temos dito: mas hoje eu sou livre, hoje eu estou na graça, hoje eu alcancei a liberdade através da verdade. Deus está dizendo: liberdade até onde eu estabeleci, porque a partir daí já não é mais liberdade, a partir daí já é libertinagem, é pecado, a partir daí já não existe mais graça. É aquele termo que nós usamos e que de certa forma na sociedade é até pejorativo. Já não é graça, é desgraça. Desgraça é ausência de graça, é falta de graça. A gente vive uma vida mediana, uma vida medíocre, e Deus constantemente tem nos chamado para uma experiência singular a cada oportunidade que Ele nos dá. Deus. Que Deus abençoe a sua vida. O nosso ministério, a nossa responsabilidade de ministro está sempre acontecendo e sendo trabalhado. Só que como igreja a gente precisa ir além das palavras que aqui são pregadas. Chega na sua casa e diga: Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus. Senhor, o que está acontecendo com o meu coração? Que negócio é esse? Senhor, por que eu estou atravessando por esse momento e esse daí eu não era assim? Senhor, porque eu olho para o passado e vejo o Senhor fazendo tanta coisa, e hoje eu até quero que aconteça, mas eu não vejo acontecendo. Senhor, me ajude a tornar aquela fé que fazia possível as coisas que eram impossíveis. Senhor, me leva a um despertamento. Peça a Deus, meu irmão, para despertar o seu coração, para você chegar no seu trabalho e as pessoas olharem para você e dizer: eis aqui um homem de Deus, eis aqui um servo de Deus, eis aqui uma pessoa iluminada. Meu irmão, olhe para você não ser apenas uma pessoa mediana, viver na mediocridade, para você não viver apenas uma vida de aparência e ser considerado cristão, porque você vem no culto, porque você frequenta a reunião, mas para você ser reconhecido quando alguém olhar para você, aonde ou independente do lugar que você estiver, e dizer assim: realmente tem algo diferente aí, realmente faz sentido, a minha vida não é desse jeito. Meu irmão, peça a Deus para te acordar desse sono que você entrou. E eu digo, não só você, mas eu também, nós como igreja pedimos ou precisamos pedir a Deus para nos despertar, para nos acordar, para nos reavivar, para nos devolver, nos restaurar aquela chama que outrora ardia dentro do nosso coração. Aleluia. Que Deus abençoe. Deus eterno, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por essa noite, por esse momento, por esse culto. Tua palavra foi ministrada, os louvores foram entoados, o culto foi apresentado a Ti. Eu te peço perdão, meu Senhor, por às vezes sermos negligentes quanto às Tuas orientações para a nossa vida.
Te peço que nos ajude. Queremos sair dessa estagnação. Parece que nada está acontecendo. Parece que ao invés do teu espírito existe um espírito de morte dentro da casa. Parece que ao invés do espírito de alegria existe um espírito de tristeza dentro da casa. Parece, meu Pai amado, que ao invés de um espírito de gozo, de exultação, de um espírito de vida, existe, meu Pai amado, um terror dentro da casa. Nos perdoe, tem misericórdia de nós. Meu Pai amado, desperta o nosso coração. Espírito Santo, conduza esta igreja ao arrependimento. Espírito Santo, conduz esta igreja ao quebrantamento. Espírito Santo, quebranta os corações endurecidos. O tempo passou e talvez o tempo roubou a intimidade de muita gente, meu Pai. Talvez o tempo roubou a comunhão de muita gente. Meu Deus, eu não vim aqui, o Senhor conhece o meu coração, e talvez aqui existam outros como eu. Eu não vim aqui apenas para mais um culto, eu não vim aqui apenas para mais uma reunião, eu não vim aqui apenas para mais uma teoria. Eu sei, meu Deus, eu conheço, eu já vivi as experiências, ó Pai amado, de uma vida diferente da que hoje nos encontramos, aonde nós não tínhamos talvez tanta informação, tanta tecnologia, tanto recurso, mas quando a gente ia a um local para congregar, para cultuar ao Senhor, a gente saía com um sentimento e com um desejo de retornar o quanto antes para vivermos aquilo de novo. Quando a gente se reunia, meu Pai, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, a gente era contagiado por um sentimento de alegria, por um sentimento de gozo, por um sentimento de paz. Era algo que muitas das vezes mexia de maneira tão profunda no nosso coração, que a gente não nos contíamos, a lágrima escorria pelo olho, mas não era uma lágrima de tristeza, não era uma lágrima de angústia, era algo que começava, ou que já tinha começado a fluir, meu Deus, dentro do nosso coração. Era algo que já tinha começado, meu Deus, a queimar e a arder dentro do nosso coração. Meu Deus, me perdoe se por algum momento, com as ministrações, com os ensinamentos da verdade, meu Deus, eu perdi o ponto de equilíbrio. Meu Pai, deixei de falar à tua igreja que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo de outrora, que o Senhor ainda é poderoso, que o Senhor ainda faz milagre, que o Espírito ainda é santo, que o Espírito ainda trabalha. Meu Deus, se o erro foi meu, eu te peço perdão, mas pelo que vemos, pelo que observamos, meu Pai amado, existe um consenso, e talvez seja um consenso, ó Pai amado, que foi acontecendo ao longo do tempo, e que, ó Deus, acalentou o nosso coração, limitou as nossas experiências, e talvez hoje a gente diz: eu sei a verdade, eu aprendi a verdade, mas a verdade só é, ó Deus amado, diferencial quando a prática da verdade ela é evidenciada na nossa vida. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, não nos deixe continuar, meu Senhor, vivendo esse acordo que estamos vivendo, não nos deixe permanecer nessa situação de morte espiritual. Meu Deus, a gente já não tem sentido mais alegria, parece que nada mais faz sentido, parece que o Espírito Santo não fala mais, parece que o Espírito Santo não manifesta mais, parece que a nossa oração, nosso culto é em vão, parece que a nossa vida aqui nos cultos, meu Deus amado, não tem feito diferença nenhuma na nossa vida. E eu sei que o problema não está no Senhor, eu sei que o problema não vem do Senhor, o problema está dentro de nós. A gente deixou de acreditar, a gente deixou, meu Pai, de procurar, a gente abandonou, meu Deus amado, a fé que outrora nos fazia alcançar o sobrenatural. Meu Deus, eu te peço que renove o coração dos teus filhos, eu te peço que renove o coração desse povo, eu te peço que de hoje em diante, esse culto que aqui é realizado, não seja mais um culto, meu Deus amado, da maneira como tem sido, mas eu te peço, meu Deus, que alegre novamente, porque, meu Pai amado, para os macumbeiros não existe tristeza, todo mundo que vai ali, vai alegra, bate tambor, bate palma, canta roda. Meu Deus amado, para o católico não existe tristeza, eles vão ali, eles rezam, meu Pai amado, eles cantam, eles ouvem a palavra, eles dão até glória ao Senhor, mas nós perdemos, meu Senhor, esta sensibilidade. A gente parece que foi transportado para um mundo paralelo, a gente parece que está vivendo dentro de uma bolha, acontece ali, mas não acontece aqui. Talvez o meu problema, o problema dos meus irmãos, Pai, limitou a nossa
esperança, ó Deus amado, fé. Mas eu te peço que nessa noite, abençoe, meu Pai, nessa noite usa de misericórdia, meu Pai, desperta esse povo, desperta a minha vida, desperta a nossa vida, meu Deus, quebranta o nosso coração, quebranta as fortalezas que foram levantadas dentro de nós e que tem nos tornado muitas das vezes, meu Pai amado, pessoas, ó Pai, relaxadas, pessoas descompromissadas, pessoas que vêm aqui, meu Pai, apenas por estar aqui para dizer eu fui, mas o sentido, o intuito e o propósito pela qual devemos viver, sabemos que não é esse. Meu Senhor da glória, no nome de Jesus eu oro a Ti, faço o que posso fazer, mas creio que o Senhor faz aquilo que eu não posso fazer. Eu sei que o Senhor alcança o que eu não posso alcançar, eu sei que o Senhor vai aonde eu não posso ir. Por isso, no nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço nessa noite, abençoe a tua igreja, que o teu nome continue sendo glorificado através das nossas vidas. Isso no nome de Jesus nós te apresentamos a nossa súplica, apresentamos o nosso clamor e te agradecemos para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. O amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam Amém. ó quão bom, Quão suave é que os irmãos vivam em união.